Transformers. Esse é o nome de uma das maiores franquias do cinema, que carrega uma trilogia impecável de filmes incríveis. Claro, tirando esses daqui que são extremamente horríveis. E nem tenta defender, vocês sabem muito bem que eles são horríveis. Os filmes de Transformers marcou muita gente, uma geração inteira. Fez a infância de várias crianças, inclusive a minha. Com certeza você deve lembrar da história de cada filme. Mas, para eu contar essa nova história de Transformers, você vai ter que esquecer tudo o que você viu, tudo o que você conhece e tudo dos filmes antigos. Você tem que esquecer e abrir a sua mente, porque Transformers, o início muda tudo. Uma adaptação em animação que traz a origem do Optimus Prime e do Megatron, o início da história dos Autobots e de como uma grande amizade se tornou uma grande rivalidade, aonde os inimigos algum dia já foram amigos. E se você gosta desse tipo de vídeo, tá ligado que o meu canal é pra você, né? Então, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, escreva aí nos comentários, Transformers também fez parte da sua infância? E me siga no Instagram, é por lá que eu tenho mais contato com vocês, meu público. Lançado no dia 20 de setembro de 2024, produzido pela Hasbro e pela Paramount, dirigido por Josh Cooley, que também dirigiu nada mais nada menos do que Toy Story 4 e o primeiro encontro da Riley. E nas críticas, ele tem uma ótima avaliação, tanto que no público, tanto que nas críticas, se tornando o filme mais bem avaliado de toda a franquia Transformers. É simplesmente o melhor filme da franquia. Agora fica confortável na cadeira, na cama ou no sofá, aproveita e pega alguma coisa pra comer, porque hoje eu vou contar pra vocês a história completa de Transformers, o início. O filme já começa nos mostrando a origem dos Transformers, que no início de tudo existia um ser chamado Primus, e para proteger o universo, ele sacrificou a sua própria vida para se transformar em um planeta chamado Cybertron, e com o nascimento de Cybertron, Primus deu a vida aos primeiros Transformers, e eles ganham o título de Primes, os mais fortes e os mais poderosos Transformers. Eles têm um dever de liderar e proteger as gerações futuras, e para ajudar eles, Primus também criou a Matriz da Liderança, e com a Matriz, eles tinham um elemento essencial para eles sobreviverem, o Energon, a fonte natural da vida do Transformers. Que bom, dá pra te dizer que o Energon é tipo a água deles, basicamente. Mas a Matriz da Liderança desapareceu. O Energon ficou escasso em todo o planeta. E aqui conhecemos o Optimus. Não, na verdade, ele ainda não é o Optimus que a gente conhece. O nome dele é Orion Pax. E aqui também conhecemos o Megatron. Não, na verdade, ele ainda não é o Megatron. O nome dele é D16. E eles são melhores amigos. Mas vamos ver até onde a amizade desses dois vão. E aqui vemos as minas de Energon. Os Transformers que não conseguem se transformar são rebaixados a mineradores. Digamos que eles são os CLTs. Eles são encarregados de minerar em minas profundas e perigosas, para eles conseguirem extrair um pouco de Energon que ainda existe no planeta. Ué, mas por que tem alguns Transformers que não conseguem se transformar? Relaxa que eu vou te responder agora. Para se transformar, tem que ter algo chamado Cog. É um elemento que pode fazer um Transformer se transformar. Só quem não tem um Cog são rebaixados. E os que têm Cog são Transformers que têm um cargo maior. E aqui conhecemos a Elita, que é uma robô rosa. Ela é a líder de mineração de Energon. Aí eles começam a trabalhar e começam a minerar. Mas lembra que eu falei que as minas são perigosas? Então, aonde eles estavam minerando começa a cair e simplesmente vai explodir tudo. E um Transformer fica preso. Mas o Orion Pax vai lá e ajuda. E o D16 também vai lá ajudar ele. Eles conseguem salvar o Transformer, mas acaba rolando uma confusão, mas eles conseguem sair com segurança. Mas a Elita acaba sendo rebaixada e todos voltam para os seus... eu não sei o que falar. Eu falo dormitório, mas eles são robôs, então eu falo o quê? Garagem? E aqui conhecemos o Sentinel Prime, ele que é o atual líder de Cybertron, e ele está procurando a matriz de liderança, mas ele ainda não encontrou. Mas ele fala que amanhã ninguém vai trabalhar e todo mundo vai estar de folga, porque amanhã vai acontecer a Iacon 5000, que é uma corrida de Transformers. E o Orion Pax
tem a brilhante ideia de querer correr na Ion 5000 para eles provar o valor deles. E ele convida o D16 para fazer isso, mas obviamente o D16 nega essa ideia. E chega o grande dia da corrida, e o Orion Pax leva o D16 para um lugar melhor para eles assistir a corrida, mas não é bem isso que ele quer fazer. E a corrida começa e o D16 e o Orion Pax caem em cima da corrida. Então eles não têm escolha, eles vão ter que participar da corrida agora. E todo mundo começa a notar que o Orion Pax e o D16 estão na corrida, e eles estão conseguindo, estão passando todo mundo e eles até estão na liderança. Eles estão quase ganhando, mas o D16 cai, mas o Orion Pax carrega ele até a linha de chegada. Eles estão quase ganhando, e quando eles estão prestes a vencer, uma Transforma chega bem na hora e atropela os dois, e ela ganha a corrida e obviamente eles acabam perdendo. E o Sentinel vai pessoalmente falar com os dois, falar que ele gostou da garra e da bravura que eles tiveram, e ele fala que os dois vão ser levados aos aposentos do Sentinel, mas obviamente não é o que acontece. Eles são rebaixados de cargo e são jogados no lixo, literalmente. Agora o trabalho deles é queimar o lixo, mas aqui conhecemos aquele personagem que todo mundo ama, o Bumblebee. Não, na verdade ele ainda não é o Bumblebee, ele é o B-127, mas ele prefere ser chamado de Boladotron. E eles acabam encontrando uma mensagem de um dos Primes, o Alpha Trion. E nessa mensagem tem as coordenadas que levam até a superfície. E o Orion Pax pensa que talvez possa ser a localização da matriz de liderança. Então é exatamente isso que esses três vão fazer. Mas no meio do caminho eles acabam encontrando a Elita, e ela acaba indo com eles também. E chegando lá, eles acabam encontrando todos os Primes mortos, e eles não encontram a matriz, mas tem um Prime vivo, o Alpha Trion. Eles conseguem acordar ele, e ele conta a verdade, conta exatamente o que aconteceu. Ele conta que o Sentinel traiu os Primes, e que ele estava trabalhando com os Quintessons. É uma raça inimiga dos Transformers, e o Sentinel junto com os Quintessons armaram uma emboscada e mataram todos os Primes. O Sentinel fez isso porque ele queria todo o poder para ele, ou seja, ele queria a matriz de liderança só para ele, mas a matriz da liderança só pode ser obtida por aquele que o próprio Primus considera digno, ou seja, a matriz não é conquistada, ela é merecida. E obviamente o Sentinel não era digno, fazendo assim a matriz de liderança se desentregar e virar pó. E o líder dos Quintessons vai pessoalmente falar com o Sentinel, e o Sentinel se ajoelha e ele entrega todo o Energon para os Quintessons, ou seja, o Sentinel tá pagando os Quintessons com o Energon para ele continuar sendo líder de Cybertron. E todos eles viram o que aconteceu, e é aqui que a personalidade do Orion Pax e do D16, os nossos protagonistas, começam a aflorar. E olha, eu vou ter que deixar vocês verem esse diálogo por si mesmo. Sentinel Prime tem nos forçado a trabalhar nas minas até nossos parafusos soltarem. Enquanto isso, ele entregava o Energon de mão beijada. Eu quero saber o que a gente vai fazer. Ei, você não quer detê-lo? Não, eu quero matar ele! Eu quero amarrar o Sentinel com correntes e arrastar ele pelas minas pra todo mundo poder ver o falso Prime que ele é. Eu quero que ele sofra e que ele morra na escuridão. Com apenas esse diálogo, a gente já consegue ver o vislumbre do futuro. O Orion Pax que quer justiça e o D16 que quer a vingança. O Sentinel tirou o cog de todos eles. O Sentinel tirou o poder deles de se transformar, tirou o direito deles. Mas ainda bem que o Alpha Trion dá os cogs dos Primes para os nossos protagonistas. E finalmente eles conseguem se transformar. E olha, o design deles fica impecável. E agora eles têm uma missão: voltar para a cidade e mostrar para todo mundo a verdade que um Sentinel é um traidor. Mas no meio do caminho eles acabam encontrando a alta guarda, os guerreiros de Cybertron. Eles viram a traição de Sentinel e desde então eles estão agindo pelas sombras, fazendo de tudo para prejudicar os planos de Sentinel. Mas eles apenas estão escondidos com medo de enfrentar o Sentinel. E o D16 começa a enfrentar o líder da alta guarda e ele consegue transformar o seu braço em
um canhão, fazendo assim o líder se render e o D-16 virando o novo líder da alta guarda. E de longe, o Orion Pax consegue perceber que seu amigo D-16 está totalmente diferente. E a tropa do Sentinel aparece. Eles são atacados e o D-16 e o B-127 são levados para a torre do Sentinel. E o Orion Pax conversa com todos da alta guarda, dizendo que agora é a hora deles agir. Agora é hora deles lutar contra o Sentinel. Então é isso que eles vão fazer. E lá na torre do Sentinel, o D-16 está confrontando o Sentinel. E o Sentinel acaba revelando que foi ele quem matou o Megatronus Prime. E ele ficou com o COG dele. E o Sentinel faz o símbolo do Megatronus Prime no peito do D-16. E o Orion Pax conta para todos os mineradores a verdade. Que o Sentinel é um mentiroso e que todos eles nasceram com o COG. Mas o Sentinel tirou o COG de todos eles, fazendo eles virarem mineradores. E o Orion Pax faz um discurso para eles se sentirem motivados, dizendo que agora é hora deles lutar e os mineradores estão prontos para a batalha. Aí a luta começa, a Elita chega com a alta guarda e começa a invadir o palácio do Sentinel. Aí é briga, tiroteio, fogo, explosão, chega os mineradores juntos com o Orion Pax e tudo simplesmente vira cinema. E o Orion Pax salva todo mundo que foi capturado e liberta todo mundo. E o Sentinel fica bolado e começa a destruir tudo, mas ele começa a contar toda a verdade. E ele trabalha pros Quintessons e foi ele que causou a queda dos Primes e que foi ele que tirou o COG de todo mundo. E o D-16 está caindo na porrada com o Sentinel. E quando o Sentinel está prestes a matar o D-16, o Orion Pax consegue transmitir a gravação do Sentinel contando toda a verdade. E todo mundo de Cybertron fica sabendo a verdade. Mas a luta do D-16 e do Sentinel ainda não acabou. E agora, quando o D-16 aponta o seu canhão na direção do Sentinel, o Orion Pax aparece e atrapalha o D-16, dizendo que agora já acabou e que eles não precisavam fazer isso. Mas o D-16 discorda, dizendo que o Sentinel merece morrer. E quando o D-16 vai atirar no Sentinel, o Orion Pax aparece na frente e toma o tiro por ele. E o D-16 pergunta por que o Orion Pax fez aquilo. Por quê? Por que você fez isso? Por quê? Não. Eu cansei de te salvar. E o D-16 solta a mão do Orion Pax e vemos ele partindo o Sentinel ao meio, e ele pega o COG do Megatronus Prime e o D-16 se torna o Megatron, e vemos a queda do Orion Pax. E o sacrifício do Orion Pax é reconhecido por todos os Primes e pelo Primus, fazendo assim ele ser digno da matriz de liderança e ele finalmente virando Optimus Prime. É aqui que começa a primeira e a grande batalha: Megatron versus Optimus Prime. E depois dessa luta épica, o Optimus Prime venceu o Megatron e ele bane o Megatron e toda a alta guarda da cidade de Cybertron, e eles vão embora. E com a matriz de liderança de volta, o Energon voltou a surgir normalmente no planeta de Cybertron, e todos os Transformers que não tinham COG agora tem. E é assim que o filme de Transformers o início acaba. Mas tem uma cena pós-crédito do Megatron colocando o emblema do Megatronus Prime em todos da alta guarda e ele nomeando todos eles de Decepticon. Agora sim, vamos para a melhor parte do vídeo, para as
considerações finais. Primeiro, eu tenho que falar dos personagens Orion Pax e D16. Eles poderiam ser Yin e Yang, um completa o outro, mas não é assim que eu vejo, já que eles se completam sozinhos. Eu vejo eles como eles fossem chaves. Eles foram feitos no mesmo lugar, eles poderiam abrir a mesma porta. O Orion Pax e D16, eles poderiam ter seguido o mesmo caminho, mas não foi isso que aconteceu. Eles abrem portas diferentes e isso muda tudo. Um foi para o caminho da justiça e o outro foi para o caminho da vingança. Eu não consigo ver uma rivalidade do bem e do mal. Apenas vejo que eles têm pontos de vista diferentes. E quando eles viram Optimus e Megatron, o ponto de vista deles entrou em conflito. São personagens que você de certa forma se identifica com o lado da vingança ou com o lado da justiça. Transformers: O Início é um ótimo filme, com uma história impecável e a construção de personagens indescritível. Eu não tenho mais nenhum elogio. É simplesmente cinema, esse filme é incrível. E para mim, Transformers: O Início tem um merecidíssimo 10. E se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e me siga no Instagram para ficar por dentro nos próximos lançamentos. E fica à vontade para assistir o meu vídeo do Tá Dando Onda ou o vídeo de Gigante de Aço. É isso, até a próxima.